Entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Nós vamos falar agora sobre práticas sustentáveis nas propriedades rurais do estado por meio da Assistência Técnica e Gerencial ESG do Senar de Mato Grosso do Sul. Para quem não sabe, a ESG é uma sigla em inglês que, traduzida para o português, significa ambiental, social e governança, e são diretrizes adotadas pelo Senar do nosso estado. E quem vai dar mais detalhes para a gente agora, nesse momento, sobre esse programa essencial, né? Quando a gente fala do social, do ambiental e da governança também, é o Gabriel Pereira. Ele é o coordenador de assistência técnica e gerencial ESG do Senar de Mato Grosso do Sul. Não é isso, Gabriel? Bom dia para você. Bom dia, é isso mesmo. Sou coordenador da assistência técnica gerencial da cadeia do ESG em Mato Grosso do Sul. Muito bem, Gabriel, antes de mais nada, vamos falar justamente, explicar para quem nos escuta, né, desconhece um pouquinho esse termo ESG, né, e na prática, o que isso significa para o meio ambiente, para o nosso social, para a nossa economia também. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Como você já disse, o ESG significa a parte ambiental, social e governança. Isso tem sido olhado tanto pelo setor público quanto pelo setor privado, onde as grandes empresas e pequenas e médias empresas também têm buscado trabalhar nesses três aspectos, buscando tanto a parte de responsabilidade social, olhando ali para a mão de obra, se está tudo certo, com saúde, segurança, se tem a parte de treinamentos desses funcionários e capacitação também. Olhando para a parte ambiental, de preservação, a gente tem a questão do carbono também, a questão da preservação dos recursos hídricos e também, fundamental, a parte de governança, tendo sempre transparência e ética dentro das empresas. Isso funciona tanto no meio urbano quanto no meio rural. E o Senar tem essa atuação dentro do meio rural aí, tentando implantar isso e capacitar os técnicos, levando informação para os produtores rurais para a aplicação dessas práticas dentro das propriedades atendidas pelo Senar. Então, justamente sobre isso, o Gabriel, essa ideia, né, de propor esse modelo para esses produtores rurais aqui do nosso estado, vem de encontro, começou quando? Vem de encontro após um estudo, obviamente, que o Senar fez, né? De onde surgiu essa ideia inicial de trazer isso para cá, para Mato Grosso do Sul? Isso já vem há mais de 5 anos sendo desenhado dentro do Senar. A casa como um todo capacitou todos os colaboradores através de uma organização interna dentro da casa, e a partir disso foi levado para todos os produtores atendidos. O início efetivo do ESG nas propriedades rurais foi em 2022, onde os técnicos passaram por capacitação tanto da parte ambiental quanto da parte social e também da parte de governança, e assim eles conseguiram atuar diretamente com os produtores, levando informação e principalmente recomendações para esses produtores se adequarem às questões que às vezes estavam fora das regulamentações do ESG. Uhum. E vocês notaram muitos, vamos dizer assim, erros, equívocos por conta aí desse primeiro momento, no momento em que vocês implantaram isso e levaram isso para os produtores? Na verdade, no início não teve aquela primeira aceitação, porque o produtor ficou às vezes um pouco com medo. Uhum. Mas não teve tanto erro de cara. A gente esperava que às vezes o produtor está trabalhando fora, né, das leis, mas principalmente os produtores já sabiam, já tinham ali uma assistência técnica, e isso às vezes já era feito de forma continuada. É claro que existem algumas questões a serem melhoradas, mas não foram algo assim de chegar a assustar. A maioria dos produtores já vinham seguindo essa linha, só que às vezes não tinha essa informação de que algum detalhe, por exemplo, precisava ser adequado. Né? Um exemplo, vamos supor que curso de treinamento e capacitação para os funcionários, né? Uma recomendação que às vezes o produtor sabia e fazia, mas muito de forma informal. Então é importante formalizar isso através de cursos do próprio Senar, por exemplo, para capacitar esses funcionários. Ô, Gabriel, a gente está falando aqui dessa sigla, né? ESG, que significa, né, traduzida para o nosso português, ambiental, social e governança. Eu acredito que vocês trazem ações
que de certa forma vão de encontro com esses 3 pilares: ambiental, social e governança. Quando a gente fala de ambiental, vamos deixar de forma bem explicada para quem nos escuta nesse momento. Quando a gente fala da primeira, que é ambiental, quais são as ações, algumas das ações mais comuns que vocês acabam levando aos produtores no que diz respeito à parte ambiental? Perfeito. A parte ambiental é uma das que mais chamou a atenção dentro da propriedade rural e é que mais os produtores às vezes têm preocupação também. Então é avaliado tanto a proteção de recursos hídricos, como nascentes, como a parte de preservação de rios. Segundo ponto é a questão de produção sustentável, então utilizando insumos ali que não vão degradar o meio ambiente, né? Então isso daí é uma prática também que tem sido trabalhada bastante. A parte de preservação de recursos florestais, trabalhando dentro da legislação aí a respeito das áreas de preservação permanente, a reserva legal, e também a questão de utilização de agrotóxicos e insumos aí dentro da produção agropecuária. E por último, mas não menos importante, também a parte do descarte de resíduos, porque isso é um problema nas propriedades rurais devido à dificuldade de fazer o descarte desses resíduos, por causa que às vezes não tem, igual nos meios urbanos, né, onde você tem uma coleta de lixo ali. Então é orientado os produtores separarem esses resíduos, buscarem os pontos de coletas mais próximos, às vezes um sindicato mais perto ou o grupo de uma comunidade. Então isso daí são as principais orientações a respeito da parte ambiental aí, né? Buscando a sustentabilidade. Perfeito. Agora vamos para o segundo, que é o social. Perfeito. A parte social está olhando mais para a mão de obra ali, para os funcionários, né? Então todas as ações dentro da propriedade têm que seguir as normas e leis trabalhistas, né, os regimes trabalhistas ali. Tem que seguir também a parte de saúde e segurança no trabalho, então isso daí é algo fundamental e tem sido trabalhado bastante. O Senar está até com uma atuação nova agora, uma vertente de saúde no campo, buscando olhar para esses produtores rurais que são atendidos por assistência técnica. A gente tem também a questão de treinamento e capacitações desses funcionários, onde os funcionários pensam ali em evoluírem, né, e agregarem mais conhecimento. Então são essas partes de aspecto pensando ali na mão de obra do trabalhador do campo. Entendi. E por fim, governança. Exato. A parte de governança olha mais a empresa como um todo. Se ela respeita as leis de ética, transparência. A parte de transparência é fundamental dentro de uma empresa, deixar todo mundo ciente do que é feito. A parte também de integridade dentro dessas instituições e também os direcionamentos gerenciais ali para que essa propriedade consiga se sustentar ao longo do tempo, ou seja, que ela tenha receita, que ela gere lucro e consiga seguir produzindo, pensando aí numa continuidade dessa empresa. Muito bem, então, ô Gabriel, agora justamente falando sobre esse assunto ainda, quando vocês chegam nessas propriedades rurais, como que vocês encontram de forma inicial, primeiramente, e depois de quanto tempo que vocês começam a ter esse retorno das mudanças que estão sendo aplicadas baseado no que o produtor está seguindo as regras? Ótima pergunta, porque a gente está olhando aqui para um aspecto que é o ESG. A gente tem várias outras atuações dentro da assistência técnica gerencial, como recomendações técnicas, melhorias produtivas, melhorias financeiras e gerenciais. Então as propriedades são atendidas dentro da assistência técnica através de visitas mensais de técnicos de campo. Então o técnico vai todo mês atender esse produtor rural e a partir disso tem mais ou menos uma duração de 24 meses, podendo se estender a 36 meses. A gente espera completar 12 meses de atendimento para começar a aplicar a parte do ESG. Porque é preciso você ganhar uma confiança do produtor e o produtor às vezes aceitar que você está ali auxiliando essa atuação. Então são feitas 12 visitas iniciais, ou seja, 12 meses, certo? E aí após isso é começado a abordar a parte de ambiental, social e governança. Na verdade isso é abordado de fato com 12 meses, mas a conversa já vem iniciando antes, até para ir quebrando o gelo um pouco, o produtor já saber que você vai abordar aquilo futuramente. Inclusive eu tenho uma informação aqui bastante pertinente, olha só. Foram aplicados 2.718 questionários e foi constatado um índice de 71% de atendimento
aos requisitos de sustentabilidade nas propriedades atendidas. Esse resultado superou os índices alcançados nos anos anteriores, que foram de 64% em 2022 e 70% em 2023. Do total de aplicações realizadas em 2024, 1.065 questionários foram aplicados pela primeira vez, 1.174 propriedades receberam o questionário pela segunda vez e 479 propriedades participaram pela terceira vez. Os números são bastante relevantes, ou bem altos, Gabriel. Quantas propriedades hoje aqui em Mato Grosso do Sul elas atuam em parceria com o Senar? Não, hoje a assistência técnica e gerencial do Senar atua em mais de 10 mil propriedades. Mas não são todas as cadeias que são aplicadas questionário SG. Então a gente aplica na agroindústria, apicultura, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, horticultura, ovinocultura e piscicultura. Então são 7 cadeias que são aplicadas esse questionário. Desse total de propriedades, tem propriedades às vezes que acabou de entrar, não fechou os 12 meses de atendimento ainda. Tem propriedades que às vezes está ali no finalzinho, não vai dar tempo de aplicar o questionário SG. Então, no ano de 2024 foram aplicados 2.718 questionários. Isso tem sido um número crescente, a gente acredita que esse ano vamos para 3.000 questionários. E aproveitando esses números que você comentou, o que é interessante é que a gente aumentou no número de questionários desde 2022 para 2023 e agora para 2024. E também melhorou a nota desses indicadores, né? Então, em 2022 tinha 64% de atendimento, 2023 70%, 2024 agora 71%. Então, é um trabalho aí tentando capacitar esses produtores para eles melhorarem esses requisitos do ESG. Ô Gabriel, existe muita diferença quando a gente fala no tratamento ESG em propriedades em que o segmento é mais pecuária ou naquela propriedade que o segmento é mais piscicultura? Existe muita diferença? Sim, existe bastante diferença. Isso daí impacta bastante no resultado. Quando a gente fala de pecuária, a gente tem uma propriedade, às vezes, extensa, bem grande, que utiliza ali diversos materiais, tem diversos funcionários contratados. Quando a gente olha, por exemplo, para a piscicultura ou horticultura, a gente tem um cenário de propriedades menores, talvez que às vezes não utilizam tanta mão de obra, o próprio produtor rural mesmo que trabalha na propriedade com a sua família. Então a gente não tem aquela questão das leis trabalhistas, porque ele é o próprio dono e funcionário ali. Certo? Então isso impacta bastante. Muito bem. Então, para quem está nos ouvindo nesse momento e que tem interesse em receber aí essa assistência técnica do Senar, qual é o principal meio? O principal caminho é através do sindicato rural. Então a gente tem sindicatos rurais aí na maioria dos municípios do nosso estado, e a atuação do Senar ela é feita em todo o estado, tá? A atuação do Senar é totalmente gratuita ao público do campo, e é só entrar em contato com o sindicato rural, falar que tem interesse pela assistência técnica, que é um produtor ativo aí e que busca essa assistência, que o Senar vai estar lá para disponibilizar um técnico e atender o produtor rural. Ô Gabriel, isso é uma tendência que deve se tornar permanente, né? Hoje, por exemplo, o produtor rural tem essa alternativa de procurar o sindicato rural, mas eu acredito que em breve isso vai se tornar obrigatório. Eu acho que não vai demorar muito para isso acontecer. É uma tendência do mercado, né? Exatamente. Então o mercado como um todo, né, tem direcionado para essa questão da parte ambiental, social e governança, e a gente tem buscado isso também dentro do próprio Senar e Sistema FamaSul. Então é uma ação importantíssima aí, tanto para as empresas do meio privado quanto do meio público, e o Senar tem buscado orientar melhor os produtores para estarem de acordo aí com essas normas. Muito bem. Eu conversei com o Gabriel Pereira, ele que é o coordenador da assistência técnica e gerencial ESG do Senar de Mato Grosso do Sul. Gabriel, muito obrigado pela sua participação e parabéns pelo trabalho. Obrigado, boa semana e bom feriado a todos. Muito obrigado. Agora são 7h52 em Mato Grosso do Sul. Mande sua pergunta por mensagem de voz ou de texto pelo nosso WhatsApp.